assim como o fogo refina o ouro, Vem tua me completa até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Eu não sei qual é a tua profissão, mas eu quero te dizer que o Senhor não te chamou para isso. Independentemente se você é um eletricista, um médico, um advogado, um professor, o Senhor não te chamou para isso. Ele te chamou para um relacionamento mais profundo. E quando alguns, que não são muitos, irmãos, quando alguns entendem isso, a profundidade do Evangelho fica sendo totalmente transformada. Porque nós não vivemos de religião, nós vivemos daquilo que Deus colocou no nosso coração. E essa canção diz: eu escondi essa palavra para não pecar contra ti. Para aqueles que recebem uma palavra como essa, meus dons e talentos são para te servir, não são para trabalhar para o meu patrão, por mais que eu trabalhe, porque preciso do meu salário. Mas os meus dons e os meus talentos não é para isso. Eu não nasci para me aposentar, porque o futuro do trabalho é isso, eu aposento. Eu nasci para servir a Deus. E aquele homem, aquela mulher que entende isso, é incomodado todo dia a viver para Deus. É incomodado a ser útil no reino de Deus. Não precisa a igreja local pressionar, não precisa o pastor pressionar. É natural do Espírito Santo a necessidade de querer ser útil no Evangelho. E quando nós entendemos que a utilidade, a palavra dizia que homem já velhos tinham força como de criança, porque tinham uma missão. E às vezes a gente, ainda jovens, nos vemos tão cansados, que na verdade não vivemos a missão. Porque a missão nos renova, a missão nos encoraja, a missão nos dá força, a missão nos dá ânimo. Mas se eu não vivo a missão, o meu talento está sendo enganado por uma vida passageira. Vida passageira é o que a vida é. Mas com o Senhor a esperança é para a eternidade, em nome de Jesus. Você pode dizer: eu nasci para te servir, Senhor. Diga: que eu seja útil a ti, que a minha casa veja, que a minha família perceba que eu não sou qualquer um, eu sou alguém que o Senhor escolheu para viver em relacionamento e em missão com Ele, em nome de Jesus. Dê uma salva de palma. Aleluia. Pode sentar no seu lugar. Sabe, essa palavra é tão verdadeira, é tão forte, que eu não vou longe, né? Porque às vezes a gente está tão jovem ainda, e a gente se acha tão cansado, e às vezes eu pego aqui a Lilian. A Lilian é minha irmã mais velha, né? A Lilian tem 5 anos de diferença de mim. Eu vou fazer 47, fiz 47. Porque tem um tempo que a gente para de contar. Fiz 47, então tu já está com 53? 54? 54 anos, a Lilinha. Dançando aqui na frente, rodando. Aí eu fico dizendo assim: meu Deus, essa mulher vai descansar quanto? Porque se fosse eu conversando com a Liliana é quase a mesma idade da Lilinha. A Liliana sentou aqui no chão, no ensaio, parecia uma jovem. Ela disse assim: senta aqui do meu lado. Eu digo: eu? Não. Vamos sentar no chão, dobrar as pernas assim, não dobra mais, gente.
Aí eu disse assim, rapaz, eu tenho que fazer alguma coisa. E eu vejo missão. Fala comigo, missão. A missão renova a gente. Então toda vez que você vê a Lília aqui na frente dançando, eu quero que você se cobre. E assim, rapaz, se a tia Lília, como vocês chamam, né? Se a tia Lília está lá na frente, dançando, no meu caso, eu podia melhorar. Amém? Amém, gente? A palavra diz o quê? Que os jovens se cansarão, mas os que confiam no Senhor subirão como águias, né? Como asas de águia. Pode vir, George, vamos receber o George. Ele vai trazer o último livro antes de Apocalipse. Aleluia. Glória a Deus. Levanta as mãos para cá, Pai. Nós oramos sobre a vida do George. Que o Senhor possa usá-lo poderosamente para nos transmitir a Tua verdade. Tua palavra é a verdade. E ela diz que se conhecereis a verdade nos libertará. Então, em nome de Jesus, Senhor, nos fortaleça essa noite com a Tua palavra, que é boa e eficaz para nós. Isso assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, igreja. Hoje à noite irei pregar sobre o livro de Judas. Judas, ele só tem um capítulo, um dos livros menores da Bíblia. São 25 versículos. E eu já vou começar lendo. Eu, Judas, escravo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, escrevo esta carta aos que foram chamados por Deus, o Pai, que os ama e os guarda sobre o cuidado de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais misericórdia, paz e amor. Amados, embora planejasse escrever-lhes com todo o empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé que de uma vez por todas foi confiada ao povo santo, pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levarem uma vida imoral. A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo, nosso único soberano e Salvador. Ainda que já saibam dessas coisas, desejo lembrar-lhes a vocês que o Senhor libertou o povo de Israel do Egito, mas depois destruiu aqueles que não permaneceram fiéis. Também lhes lembro os anjos que não se limitaram à autoridade recebida, mas deixaram o lugar a quem pertenciam. Deus os mantém acorrentados em prisões eternas na escuridão, guardando o dia do julgamento. E não se esqueçam de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas, cheias de imoralidade e de perversão sexual, de todo tipo, que foram destruídos pelo fogo e servem de advertência do fogo eterno do julgamento. Da mesma forma, essas pessoas afirmam ter autoridade com base em sonhos, vivem de modo imoral, desprezam a autoridade e zombam dos seres sobrenaturais. Mas nem mesmo o arcanjo Miguel se atreveu a acusar o diabo de blasfêmia. Ele disse apenas: o Senhor te repreenda. Isso aconteceu quando Miguel discutiu com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Tais indivíduos, porém, zombam das coisas que não entendem. Como criaturas irracionais, agem segundo
agem segundo seus instintos. Desse modo, provocam a própria destruição, que aflição os espera, pois eles seguem os passos de Caim, enganam outros por dinheiro como Balaão e perecem em sua rebelião como Corá. Quando esses indivíduos, sem o menor constrangimento, participam de suas refeições, de celebrações ao amor do Senhor, são como perigosos recifes que não podem fazer-lhe naufragar. São como perigosos recifes que podem fazê-los naufragar. Sim, são como os pastores que só se preocupam consigo mesmo, como nuvens que passam sobre a terra sem dar chuva, como árvores de outono, duplamente mortas, porque não dão fruto e foram arrancadas pela raiz. São como ondas violentas do mar, espalham a espuma de seus atos vergonhosos, como estrelas sem rumo, condenada para sempre na mais profunda escuridão. Enoque, que viveu na 7ª geração depois de Adão, profetizou a respeito destes homens, dizendo: ouçam, o Senhor vem como incontáveis milhares de santos, para julgar a todos, convencerá os pecadores de seus atos perversos e dos insultos que pronunciaram contra ele. São murmuradores e descontentes que vivem apenas para satisfazer os próprios desejos, contam vantagem em alta voz e bajulam outros para conseguir o que querem. Amados, lembrem-se do que provinha os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles disseram que nos últimos tempos haveria zombadores cujo propósito na vida é satisfazer seu desejo perverso. Eles provocam divisões entre vocês, seguem seus instintos naturais, pois não têm neles o Espírito. Mas vocês, amados, edificam uns aos outros, em sua satisfação, fé, em sua santíssima fé, orem no poder do Espírito Santo e mantenham-se firmes no amor de Deus, enquanto aguardam a vida eterna que o nosso Senhor Jesus Cristo lhe dará em sua misericórdia. Tenham compaixão daqueles que vacilam na fé, resgatem outros, tirando-os das chamas do julgamento. De outros ainda tenham misericórdias, mas façam isso com grande cautela, odiando os pecados que contaminam a vida deles. Toda glória seja àquele que é poderoso para guardá-los de cair, para levá-los com grande alegria e sem defeito à sua presença gloriosa. Toda a glória seja àquele que é o único Deus, nosso Senhor, por meio de Jesus Cristo. Nosso Senhor, glória, majestade, poder, autoridade lhe pertence desde diante de todos os tempos, agora para sempre. Amém. O livro de Judas, ele é um livro curto, ele traz muita informação à medida que ele explica pouco as coisas. É óbvio que Judas está falando de uma heresia, de um pensamento herético aqui. Ele está preocupado com o povo de Deus sobre essa heresia que entrou na igreja. E na Reforma Protestante existia uma heresia, veio surgir uma heresia chamada antinomianismo. Essa heresia, ela fala sobre o fato de você, que é salvo pela graça através da fé, não precisar fazer mais nada para ser salvo. Você não precisava se santificar e nem se preocupar com as suas ações.
esse é o antinomianismo. Na época de Charles Spurgeon, ele vai bater de frente de outro pensamento herético, que é o hipercalvinismo. Uma vez salvos, sempre salvos, e eles levaram isso ao pé da letra, também não se preocupando muito com as suas obras, achando que já são salvos através da fé, pela graça de Deus, então não deviam mais se preocupar tanto assim com a sua santificação pessoal, porque já estavam salvos e Jesus Cristo morreu por todos. Mas nessa época, essa heresia não tinha nome, ela não tinha religião, porque o antinomianismo veio 1500 anos depois, na época da Reforma, e o hipercalvinismo bem depois. O que acontece aqui, basicamente, são pessoas que estão infiltrando seus próprios pensamentos e conhecimentos na igreja e dando suas próprias conclusões diante disso, sem nenhum freio, sem nenhuma preocupação. A gente estudou o Novo Testamento e agora a gente está chegando no final. No início, a gente pegou Romanos, 1 e 2 Coríntios, e esses livros, na maioria, eles falavam muito sobre a fé. Somos salvos sobre a fé, independente de nossas obras. Mas no final, quando começamos a chegar em Tiago, a gente começa a ver o outro lado da moeda. As obras, que é o fruto da nossa fé. E é o que acontece, Judas não é diferente. Ele está aqui justamente nessa preocupação. A ideia de que somos salvos através de nossa fé, naquilo que Cristo fez na cruz, foi tão bem difundido, que eles pararam de se preocupar com as suas obras. É disso que o livro de Judas fala. Ele traz uma emergência. No versículo 3 ele fala que ele queria falar sobre a salvação, mas que vê necessário falar agora sobre o quanto eles deveriam defender sua fé, sobre esses assuntos, sobre essa heresia. No 4 ele diz: pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio, sem notar, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. O que está acontecendo aqui? É claro que esses homens, como você vai perceber, eles eram muito inteligentes. Eles não iam falar exatamente que Deus permite levar uma vida imoral. Mas essa é a conclusão de Judas e ela está bem certa, porque esse era o fim último do que eles faziam. Quando ele vai falar na segunda parte do versículo, e com a condenação de tais pessoas foram registradas há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. O que estava acontecendo aqui? As ações dele e a sua teologia, por mais que eles dissessem que não, estavam negando Cristo como Senhor e Salvador. Porque eles eram salvos pela graça de Deus. Então não precisavam eles que Jesus Cristo morresse na cruz por eles. Eles estavam negando a soberania de Jesus Cristo nesse ponto. É uma das acusações que Judas faz a esses homens. E no 5, ainda que já saibam dessas coisas, desejo lembrar vocês que o Senhor libertou o povo de Israel do Egito, mas depois destruiu aqueles que não permaneceram fiéis. Judas está dizendo que, sim, Deus, Ele libertou o povo de Israel do Egito, da escravidão. Isso é um símbolo de salvação, até na época de Jesus Cristo. E ela só vai ser ofuscada pela morte de Cristo na cruz. Mas, mesmo Deus tendo os salvo, Ele não perdoou aqueles que foram infiéis no deserto. Foram repreendidos e muitos deles punidos com morte, por serem infiéis. O que Judas está dizendo é que não importa se eles acham
que a graça, ela salva uma vez e que você vai ficar impune. Você não vai ficar impune. É isso que Judas está tentando passar. Esses homens não ficaram impunes, porque Deus já mostrou que mesmo salvando da escravidão o homem, ele ainda tem de ser santo, se santificar e ser fiel a Deus. Também lembro dos anjos que não se limitaram à autoridade recebida, mas deixaram o lugar que pertenciam. Deus os mantém em correntes, em prisões eternas, na escuridão, guardando o dia do julgamento. Ele está falando aqui, Deus tirou o povo de Israel do Egito e não os poupou da sua infidelidade. Que tal a gente aumentar o nível? Quem é maior que você? Os anjos. Nem os anjos ele poupou quando eles se revoltaram contra Deus no céu. E Satanás está preso em prisões eternas, esperando o grande dia do seu julgamento. Se nem mesmo os anjos ele poupou, quanto mais vocês. E no 7, e não se esquecendo de Sodoma e Gomorra, a cidade vizinha, cheia de imoralidade, perversão sexual, de todo tipo, que foram destruídos pelo fogo, e servem de advertência do fogo eterno do julgamento. Ele já está condenando a perversão sexual. Diferente, Pedro também cita Sodoma e Gomorra, e diferente de Pedro, Judas ele não vai citar Ló, que Deus salvou o justo. Mas o que é que ele está querendo dizer aqui, Judas? Ele está querendo dizer que Deus odeia a perversão sexual, que muito provavelmente eles praticavam. No 8 ele fala, da mesma forma essas pessoas afirmam ter autoridade com base em sonhos, vivem de modo imoral, desprezam a autoridade e zombam dos seres sobrenaturais. Total falta de respeito. Eles dizem ter autoridade simplesmente por sonhos e visões, mas são imorais, não respeitam autoridades e zombam de qualquer um que provavelmente vão contra eles. Isso aqui é um ensinamento que Judas está tentando passar, é que eles afirmam ter autoridade em base de sonhos, mas a igreja não é aconselhada, não é ensinada a seguir alguém só porque ela teve uma visão sobrenatural. Se ela, no fim das contas, não tem nenhuma retidão física, se ela não anda como um cristão, simplesmente porque ela teve uma visão, eu devo segui-la. É isso que ele está ensinando. Não são sonhos e visões que vai te dar autoridade somente. Você pode ter sonhos, você pode ter visões, mas você também tem que ser reto de coração, para mostrar em você o fruto da sua fé, que você é um verdadeiro cristão. E ele continua, mas nem mesmo o arcanjo Miguel se atreveu a acusar o diabo de blasfêmia. Ele disse apenas, o Senhor te repreenda. Isso aconteceu com Miguel quando discutiam com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Tais indivíduos, porém, zombam das coisas que não entendem, como criaturas irracionais. Agem segundo seus instintos, de modo provocam a própria destruição. Isso daqui é muito interessante. Essa parte do versículo 10, ele vai falar sobre o pecado. Tais indivíduos, porém, zombam das coisas que não entendem. Como criaturas irracionais, agem segundo os seus instintos. Criaturas irracionais, em algumas traduções vai ter como animais. Eles vivem segundo os seus instintos. O pecado, ele é como um instinto animal. O animal, ele vive para uma coisa somente, para sobreviver. É por isso que um animal selvagem, quando você vai pegar o alimento dele, ele avança. Seja um cachorro, seja um gato, seja um animal mesmo do mato.
porque ele vive para sobreviver. Isso é uma coisa muito... Quando Deus prega o evangelho a nós, ele quebra justamente com isso, porque a nossa vida de ser humano também é para sobreviver. A gente não é muito diferente dos animais, a gente só é mais inteligente, a gente só é mais intelectual, mas o nosso instinto é de sobrevivência. Quando os bombeiros vão salvar alguém de um afogamento, ele normalmente tem que vir por trás, que se ele vê pela frente, a pessoa agarra no bombeiro e normalmente ela faz ele de boia. As pessoas, no desespero do afogamento, elas fazem isso até mesmo com pessoas mais próximas. E fazem a pessoa mais próxima de boia até ela morrer afogada, para ela simplesmente poder ficar viva. Isso é o instinto natural do ser humano. Normalmente as pessoas nem sequer pensam nessas coisas no momento de desespero e agem assim. Mas Jesus, no seu evangelho, ele quebra com isso, porque nós somos aqueles que damos a vida pelos outros. O amor ao próximo é justamente a quebra desse instinto natural da gente, de que nós vamos dar a nossa vida, nos gastaremos e nos deixaremos nos gastar pelos outros e por Cristo. Todo o evangelho é uma negação de nós mesmos, de nossa vida e de nossos interesses. O evangelho quebra com esse instinto natural, e Judas está dizendo aqui que eles não têm sequer isso. Eles vivem e agem como animais, pelo seu próprio instinto natural. É claro que uma forma gourmetizada de falar isso. Eles são inteligentes, eles são astutos, eles falam bonitos, mas se você perceber bem, no fim das contas, eles só pensam em si mesmos, como animais. E no 11 ele diz que aflições os espera, pois eles seguem os passos de Caim, enganam outros por dinheiro como Balaão, e perecem na rebelião de Corá. Caim matou o próprio irmão por egoísmo. O egocentrismo dele era grande demais. O egoísmo e a ira dele foi tão grande que ele chegou a matar o próprio irmão por inveja. É engraçado dizer isso porque Caim, ele até que acreditava em Deus. Se você ler, ele conversa com Deus. Será que eu sou o babá de meu irmão? Ele conversa com Deus, ele sabia quem Deus era. Está no texto. Mas por que ele era reprovado? Porque suas ações eram reprováveis. Ou seja, mais uma vez, alguém que até acredita e crê em Deus, mas as suas ações são reprováveis, como de Caim, foi rejeitado por Deus, e na inveja do seu irmão, que tanto cria como vivia em santidade, e suas ações não eram reprováveis, ele mata Abel. Outro ponto é Balaão nesse versículo. Enganam outros por dinheiro como Balaão. Pervertem outros por dinheiro. O seu interesse é o dinheiro. É o engano. É o lucro próprio. E perecem na rebelião como Corá. Eu fui ler o texto de Corá e eu me espantei muito como essa rebelião aconteceu. Corá, ele era de uma família que iria ajudar no oferecimento dos holocaustos, mas ela não era uma família para o sumo sacerdote, ela não era a família sacerdotal. E Corá, ela se junta com mais 2 outros senhores de casa, né? 2 outros anciões, e um deles era da tribo de Rubem, que não tinha nada a ver com os levitas, e todos eles queriam oferecer holocausto a Deus. E ele diz, é engraçado como ele perverte as coisas. Ele diz assim para Moisés: todo o povo de Israel é santo e é santificado. Quem é você para ser mais que a gente?
O que Corá estava dizendo para Moisés é que Moisés era o grandioso profeta e o seu irmão Arão é o sumo sacerdote. É claro que Moisés só está botando os deles na liderança. Só pode. E é com esse argumento que Corá vai a Moisés. E Moisés diz: pois então vamos deixar Deus escolher. E nisso, quando todos eles pegam os incensários para oferecer, o chão começa a se abrir e engolir as famílias desses homens. E mais os 250 que foram com eles são queimados vivos pelo fogo que vem do céu. Até Moisés diz: se algo acontecer a eles por minhas mãos, eu não sou digno de ser profeta. Mas se for pelas mãos de Deus, então eu devo estar aqui. E foi o que aconteceu. Tudo isso que aconteceu, Moisés não falou nenhuma palavra a mais, nenhuma a menos. Deus deu a cabo toda a rebelião de Corá. O que Judas está falando aqui é que eles estão se rebelando contra a igreja, querendo tomar a igreja de dentro e questionando a liderança da igreja. E eles continuam. Quando a esses indivíduos, sem o menor constrangimento, participam da refeição, de suas refeições e celebram o amor do Senhor, são como perigosos recifes que podem fazê-los naufragar. Essas refeições e celebrações do amor do Senhor, eu só posso imaginar a ceia do Senhor. Sem nenhum constrangimentos, eles faziam comunhão com a ceia. E ele continua: são como recifes que podem fazê-los naufragar. Não existe nada mais perigoso que para um barco no mar, do que rochas submersas, que ele não pode detectar. Icebergs. E ele continua: sim, são como pastores que só se preocupam consigo mesmo. Pastores mercenários, pastores assalariados, que quando o perigo vem, deixa a ovelha ser engolida pelo lobo e foge. São pastores egoístas que pensam em si mesma e que não vão pensar duas vezes em matar a ovelha para se beneficiar. Como nuvens que passam sobre a terra sem dar chuva. Eles são como nuvens que prometem muita chuva, muita bonança, muita espiritualidade, mas não têm absolutamente nada. Como árvores de outono, duplamente mortas, porque não dão frutos e foram arrancadas pela raiz. Árvores que foram arrancadas pela raiz. Árvores frondosas, cheias de frutos, significa uma boa vida espiritual. Judas diz que eles estavam sem vida espiritual. Não havia frutos, e um dos frutos de uma vida espiritual é sua vida de santificação. Coisas que eles não tinham. Judas é tão radical aqui que ele diz: não, eles não só não dão frutos, eles já estão mortos e arrancados. São como ondas violentas do mar, espalham sua espuma de seus atos vergonhosos. Como estrelas sem rumo, condenados para sempre à profunda escuridão. Estrelas sem rumo. Isso aqui é uma citação à queda de Satanás. Estrelas caindo do céu. As estrelas naquela época, elas tinham um significado muito angelical. Quando a estrela caía, era um anjo caindo. Elas são estrelas sem rumo. Se você segui-las, o único caminho que você vai conseguir é a queda. Enoque, no versículo 14, que viveu na 7ª geração depois de Adão,
profetizou a respeito destes homens, dizendo: ouçam, o Senhor vem com incontáveis milhares de santos para julgar a todos. Convencerá os pecadores de seus atos perversos e dos insultos que pronunciaram contra ele. São murmuradores e descontentes, que vivem apenas para satisfazer o próprio desejo. Contam vantagem em alta voz e bajulam outros para conseguir o que querem. Muito interessante aqui no versículo 14: convencerá os pecadores dos atos perversos e dos insultos que pronunciaram contra ele. Haverá um dia, é trabalho do Espírito Santo converter toda a alma de que ela é pecadora. Mas haverá um dia em que as pessoas serão convencidas de seus pecados, e mesmo convencidos de seus pecados, não serão salvas. Esse é o dia do julgamento. O dia do julgamento, ele converterá todas as almas, e elas terão plena consciência de que são pecadoras, mas elas não serão mais salvas. Essa condenação que ele fala aqui. Eles contam vantagem, eles bajulam as pessoas por interesses próprios. São pessoas extremamente pecadoras dentro de uma igreja, fingindo ser cristão, querendo ser pastores, querendo ser presbíteros, querendo ser diáconos. É o que está acontecendo aqui, e é esse o alerta que Judas dá. Então ele começa outro assunto no versículo 17. Amados, lembrem-se do que provinha dos apóstolos, nosso Senhor Jesus Cristo. Eles lhe disseram que nos últimos tempos haveriam zombadores, cujo propósito da vida é satisfazer seus desejos perversos. Eles provocam divisões entre vocês e seguem seus instintos naturais. Mais uma vez, pois não tem neles o Espírito. Aqueles que não têm o Espírito Santo seguem seus instintos naturais. E o instinto natural do homem, nada mais, nada menos, é do que o pecado. E somente quem pode quebrar isso é o Espírito Santo. Mas vocês, amados, edifiquem uns aos outros em sua santíssima fé. Orem no poder do Espírito Santo e mantenham-se firmes no amor de Deus, enquanto guardam a vida eterna que nosso Senhor Jesus Cristo lhe dará em sua misericórdia. Tenham compaixão daqueles que vacilam na fé. Resgatem outros, tirando-os das chamas do julgamento. De outros ainda tenham misericórdia, mas façam isso com grande cautela, odiando os pecados que contaminam a vida deles. Tem uma frase muito bonita que diz que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Existe uma discussão se essa frase está certa, mas há algo que temos certeza: é o nosso trabalho odiar o pecado e amar o pecador. E é disso que Judas fala. Vocês têm que denunciar esses pecados, têm que lutar contra esses pecados, contra essas heresias, contra essas mentiras. Mas se um deles se arrepender, recebam como seus irmãos. Vocês devem denunciá-los não por ódio, mas por amor. A gente não tem mais esse pensamento porque a medicina hoje mudou muito, mas naquela época não tinha anestesia. Naquela época não tinha anestesia.
Toda operação médica era de sangue frio. E a Bíblia, o Evangelho, a gente diz que a igreja, ela é como um hospital, mas ela é como um hospital da Idade Média. A maioria das vezes, a gente não pode usar anestesia. A gente não pode adular as pessoas tanto a ponto dela achar que tudo bem ser o que são. Às vezes a gente tem que fazer cortes a sangue frio, e elas têm que sentir dor, mas é para o bem delas. Você já imaginou o que é amputar uma mão sem anestesia? Era o que eles faziam naquela época. A pessoa às vezes desmaiava de dor, mas ela sabia que se não amputasse a sua mão, ela inflamaria e apodreceria até ela morrer. Então, mesmo com a mais horrível das dores, ele sabia que tinha que arrancar aquilo dele, tinha que arrancar aquele mal. E é muitas vezes o que devemos fazer na igreja. Muitas vezes devemos fazer uma operação a sangue frio. Num estado desse, que chegou essa igreja, que Judas está escrevendo, precisa disso. Mas é pelo bem, é pelo amor, é para que elas vivam. Aquelas que fugirem do procedimento médico, provavelmente morrerão, mas aquelas que ficarem e sentir toda a dor, com certeza viverão. E ele completa: toda a glória seja aquele que é poderoso para guardá-los de cair. Somente Jesus Cristo é poderoso para nos guardar da queda e para levá-los com grande alegria, sem defeito, à sua presença gloriosa. Toda glória seja aquele que é o único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo. Cristo, nosso Senhor. Glória sejam poder e autoridade lhe pertencem desde antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. O que Judas tem me ensinado nesse versículo é que a gente tem que saber bem como somos salvos e por que somos salvos. Muitas pessoas vivem a vida cristã, mas não sabem disso. Não sabem responder como uma pessoa vai à salvação. Quando alguns cristãos, se lhes perguntarem: eu quero ser salvo, como eu faço para ser salvo? Elas não sabem muito bem o que responder. E isso abre todo tipo de porta para que essas pessoas acreditam em qualquer mentira que venha em seus ouvidos. Nós devemos saber muito bem quem é o nosso Deus e quem é o nosso Cristo, o que é o Evangelho e o que Ele fez para nos salvar. Devemos conhecê-lo para que não caiamos em nenhuma mentira, nenhuma heresia, para que não venhamos acreditar em mentiras vindas do próprio diabo, para que nossa fé seja firme e que mais que isso possamos combater as heresias, e hoje elas estão muito sutis. Você bota Jesus Cristo no YouTube e é 1 milhão de vídeos e você não sabe quem é que está falando, o que ele está falando e quais são suas reais intenções. É realmente espiritual ou é simplesmente ganhar dinheiro através da internet? Mas muitas pessoas estão se pastoreando com pastores de internet, estão sendo educados dessa forma. Pessoas que não sabem, não entendem o que estão ouvindo. Nós precisamos conhecer, nós precisamos estudar. Eu digo sempre que Deus, Ele sempre recompensa o esforço daquele que trabalha na igreja, mas também o esforço daquele que estuda. É disso que Judas está falando.
está alertando a igreja sobre esses hereges. Mas mais do que isso, Ele está lhe alertando de que eles têm que aprender, conhecer e saber quem é o seu Deus, em espírito e em verdade. Amém. Fica de pé, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Fala comigo em espírito e em verdade. O Evangelho, querido, é mais profundo do que você pode imaginar. Mas ele é mais poderoso para te libertar do que aquilo que você muitas vezes é capaz de crer. Às vezes a gente duvida do poder do Evangelho, que a gente se conhece tão bem, mas deixa de conhecer o que realmente importa, que é a Cristo. Então, às vezes, nós precisamos nos esquecer um pouco de quem somos, para nos lembrar de quem Deus é. Amém? E Ele foi revelado para que você e eu fôssemos transformados, libertos, totalmente libertos de toda fraqueza espiritual, emocional. E diante daquela tão forte frase que diz que eu tenho que morrer para mim mesmo e ser fortalecido para nascer em um novo homem, a imagem e a semelhança de Jesus. Eu queria que você orasse por isso. Quantos aqui desejam melhorar? Sério mesmo, gente, sério. Você não está aqui para ganhar carro novo, casa nova. Tem gente que está aqui simplesmente para ser feliz. Senhor, pastor, eu estou na igreja para ser feliz. Querido, se quer ser feliz, seja um bom marido, case com uma boa esposa, eduque seus filhos direito, trabalhe, seja honesto. Você vai ser feliz, ainda vai ter aflições. No mundo sofrereis aflições. A gente está na igreja para melhorar. Amém? Para conseguir isso, para conseguir ser uma boa esposa, para conseguir ser um bom marido, pelo menos um bom vizinho, pelo amor de Deus. Pelo menos um bom vizinho, que não joga lixo no quintal do outro. Que não coloca som alto para incomodar o outro de madrugada. Sabe? Não tem coisa que nos eduque mais do que o Evangelho. O Evangelho nos educa. Mas não tem quem mude você, se você não quiser mudar. Se não for prioridade sua, mudar. Eu quero mudar, eu quero ser mais educado, eu quero, sabe? Às vezes a gente tem que aprender nas coisas simples. A gente tem que aprender a dar boa noite. Dá boa noite. Você chega na igreja, dá uma boa noite, irmão. Boa noite, Pai do Senhor. A nossa geração perdeu. Isso era questão de educação. Eu estou falando sobre me melhorar. Palavra que nós lemos. Judas dizia: conserve você. Se conserve no Evangelho. E é difícil, irmão. É difícil. Porque eu sou uma pessoa difícil lidando com pessoas difíceis, de várias vertentes e várias educações. Mas não deve depender do outro. Deve depender do que eu quero para a minha vida. E eu quero perguntar a você: o que você quer para a sua vida? Realmente o que você quer para a sua vida? Porque quanto a mim, eu quero melhorar. Amém? Eu quero melhorar. Vamos trabalhar isso agora? Comece a orar em cima disso agora, conservando a fé. A fé verdadeira, a fé que não faz o seu próprio egoísmo, a sua própria vontade. A fé que se importa com o outro, que liga para perguntar como o outro está,
que se preocupa se vê ele de canto, se vê ele triste, se ele faltou na igreja, se ele não veio. Quebrando todo o egoísmo e vivendo uma fé genuína à imagem de Cristo Jesus. Aleluia. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Cante. Ele voltará Para governar as nações em amor, que ruja o leão e a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor, e ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. que ruja o leão E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E se rasgue o céu e o seu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Levanta a mão, diz. E que se abra o céu
nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Estão em Deus. que os Céus céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. grande O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama. Vamos nos posicionar. O descendente de Davi, o homem, oh, ele ama a justiça, odeia a iniquidade e ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Levante suas mãos, comece a orar agora. Pai, nós oramos por essa casa, nós oramos por esse povo, esse desafio de viver um evangelho genuíno, que não agrada a muitos. Senhor, nós vivemos em meio de um povo seduzido pela prosperidade, seduzido pelo evangelho coach, seduzido pelas pregações que às vezes são meras comidas plásticas, que não vai trazer vitamina nenhuma à nossa alma, a não ser enganar as nossas próprias emoções. Pai, nós não queremos sair desse culto simplesmente emocionados, dizendo, oh, que culto lindo, foi perfeito, foi isso, foi aquilo. Não, nós queremos sair desse lugar transformados, nós queremos sair desse lugar motivados, desafiados a ser pessoas melhores, a cativar a fé em nós primeiramente, na nossa casa primeiramente. Pai, trabalha em nós para a gente ser pessoas melhores a cada dia. Senhor, nós nos negamos a viver a mesmice das religiões, nós queremos viver o evangelho verdadeiro, nós queremos ser como o Senhor era, manso e humilde de coração, mas poderoso em ações, poderoso na fé. Diante daqueles que necessitavam, o Senhor ressuscitava mortos, o Senhor curava enfermos, o Senhor fazia maravilhas. Oh Deus, nós não vamos viver simplesmente nos nossos luxos, simplesmente vivendo de aparência, de pregações bonitas, de uma inteligência coach. Não, nós vamos viver o evangelho verdadeiro, o evangelho de Jesus Cristo. Oh, oh. Pai, nós estamos aqui nos dedicando a viver um evangelho verdadeiro, a ensinar os nossos filhos isso, a viver relacionamentos verdadeiros, Senhor, que não seja difícil para nós. Você pode orar, você pode dizer isso, Senhor, que não seja difícil para mim cumprir as tuas ordens, que não seja difícil para mim, Senhor, ser uma pessoa melhor, mais educada, que não seja difícil para mim honrar a minha esposa, honrar os meus filhos, honrar a minha igreja. Vá querida, vá querido, ore agora dizendo que não seja difícil para mim ser alguém que honra esse altar, que não seja difícil para mim alguém que não se cega diante da internet,
que não procura pornografia. Oh, que não seja difícil para mim obedecer às tuas ordens. Senhor, que eu seja apaixonado pela essa maneira santa de viver. Senhor, que eu seja apaixonado, que eu seja seduzido pelo Teu Espírito e não pelas obras da carne. Você pode pedir: Senhor, me faça uma pessoa melhor. Às vezes, querido, você está orando por um parente se converter, sendo que nem você ainda se converteu. Como alguém vai se converter se você não for testemunho para ele? É impossível da luz não se iluminar. É impossível a luz não iluminar. Se você colocar uma vela, nem que ela esteja fraquinha, dentro da mais forte escuridão, ela vai iluminar e ela vai incomodar. Se você não está incomodando, é porque a sua luz está apagada, a tua lamparina está apagada. Você está vivendo em meio a uma sociedade que é totalmente prostituída, totalmente errada, totalmente na contramão do Evangelho. Você tem que ser uma pessoa melhor, você tem que desejar isso. Vai te incomodar, mas você vai incomodar muita gente também. Você vai incomodar muita gente. Oh, sabe, às vezes a gente quer ser amiguinho de todo mundo. E eu não estou falando em ser uma pessoa chata. Eu não estou falando em ser uma pessoa rancorosa, ser uma pessoa desagradável. Não estou falando disso. Mas eu estou falando que aonde o crente de verdade chega, ele incomoda. E se você for perseguido, se alegre. Se é por causa do Evangelho, se alegre. É porque você não se dobra às orações deles, às rezas deles. É porque você não veste as camisas deles, não torce pelos times deles, não adora os seus deuses. Então se alegre. Se alegre, porque o verdadeiro Evangelho faz a diferença. O verdadeiro Evangelho muda as pessoas. Muda as pessoas. E você viu que a palavra falou: Caim não matou Abel porque Abel era um mau irmão. Era porque Abel era aquilo que ele não conseguia ser. Ele não conseguia ser fiel. E sabe qual é a vontade de um prédio torto? É que o prédio linheiro que está ao redor dele caia, para que ninguém perceba que ele vive torto. Crente que é crente, muitas vezes é incômodo para muita gente, porque ele não entra no laço, ele não entra nas conversas, ele não ri das piadas, ele não anda nessa mão errada, ele não senta na mesa dos escarnecedores, ele não conversa conversas desagradáveis, ele não fala mal de pessoas, ele não acha engraçado a queda de alguém, a morte de alguém. O crente verdadeiro é incômodo para algumas sociedades, e muitas vezes estão bem distantes do Evangelho. Mas eu queria que você agora começasse a orar por você. Talvez não é que eles não se incomodem. Talvez o problema não seja esse. O problema é que talvez seja você que não se incomoda em viver entre eles. Sabe, esse lugar tinha que ser lugar de refúgio. Esse lugar não é como o seu colégio. Esse lugar não é como o seu trabalho. Esse lugar não é como o seu trabalho, não é responsabilidade. Esse lugar é para ser um lugar de refúgio. É para ser tão insuportável conviver com o ímpio, que você chegue aqui, você abrace um crente e diga: paz do Senhor, meu irmão. Eu estava com saudade de casa, eu estava com saudade de viver com o meu povo, eu estava com saudade das nossas conversas, eu estava com saudade dos cânticos, eu estava com saudade da palavra, eu estava com saudade da unção, do respeito, do amor, da importância. Eu não consigo ficar longe desse lugar, porque lá fora tudo é muito estranho. Tudo é muito estranho.
Ei. Você está no meio da roda de amigos, ou com um amigo. Eu vivi isso esses dias. Eu e um amigo conversando. De repente passa uma mulher bonita. E o cara não aguentou, ele simplesmente foi e olhou, e era crente. E ele ficou olhando. Eu olhei para ele, baixei a cabeça com vergonha dele. E no meu espírito eu orei e disse: Senhor, isso é estranho para mim. Isso é estranho para mim. A carne deseja fazer o mesmo, mas o espírito diz: é estranho para você. Não olhe, não deseje, não é para você. Aí alguém chama você para uma festa, os crentes, já vivei muito isso. Aí de repente está lá tocando as músicas do mundo. Na festa dos crentes, tocando músicas seculares da forma mais imoral. Eu não estou falando de qualquer música. Não é qualquer música. É aquela música, sabe? Eu não vou dizer o nome da cantora, porque não convém. Uma cantora altamente apelo sexual, e está lá o crente na festa do aniversário do filho, da filhinha, tocando música para criança de sexualidade. Não sei você, mas isso é estranho para mim. Isso é esquisito para mim. Cadê as músicas de louvor? Por que não ensinar as nossas crianças a cantar louvor? A Aline Barros tem tanta música linda. Por que eles não colocaram a música da Aline aqui? Tem que ser estranho para você. Tem que incomodar a mim. Fale comigo, é estranho para mim. Quando você vê uma igreja mais elevada, olha, ela é tão elevada que lá eles bebem. Ela é tão elevada que lá eles usam biquíni. É todo mundo de sunga na praia. É todo mundo de biquíni. Ei, onde é que está a nossa inteligência? Biquíni e sunga. É calcinha, sutiã e cueca. Aonde? Aonde é que essa igreja é elevada? Se torna imoral, indecente. Se nós pregamos para as nossas mulheres andarem cobertas dentro da igreja, respeitarem a seus maridos em casa, chega na praia, vira prostituta. Ou a gente não olha. A gente não olha, né? Olha, todo mundo olha. Olha e faz o irmão pecar. Mas parece que a gente tem problema de pregar sobre isso. Decência ainda faz parte da igreja de Cristo. Decência faz parte da igreja de Cristo. Respeitar a esposa, respeitar o marido, respeitar os filhos. Não fique sem roupa na frente dos seus filhos. Esposas, tias, mulheres, não fiquem sem roupa na frente das crianças. Vocês estão sexualizando elas antes do tempo. Crianças que já têm entendimento, crianças dos seus 6 anos, 5 anos, vendo seu pai sem roupa, sua mãe sem roupa. Aonde isso vai parar? Nós temos que ir diante de uma palavra que o Senhor nos deu. Sejam santos, porque eu sou santo. Amém? Amém, igreja? Sede santos, porque eu sou santo. Santificai-vos e eu vou fazer maravilhas no meio de vocês. Queria que você procurasse alguém para orar agora. Vamos orar 2 a 2, homem com homem, mulher com mulher. Vamos orar 2 a 2 agora. Orar por nós mesmos, orar pela nossa vida, orar pela nossa família, orar pela nossa igreja. O Senhor nos encarregou de algo tão lindo aqui nessa igreja, de viver um evangelho verdadeiro, um evangelho puro, um evangelho simples. Nós não podemos nos acostumar. Eles não podem chegar aqui e achar, porque a gente não tem costume de roupa, a gente não é decente, a gente não é direito, a gente não fala da verdade. Não, a gente fala sim. A gente é decente sim. A gente respeita os bons costumes sim. Nós somos diferentes sim, porque nós somos crente. E não é pela roupa que a gente veste, é pelo comportamento que a gente tem. Se parece com o comportamento de Cristo. Isso, comece a orar agora. Comece a profetizar agora. Comece a dizer: Senhor, em nome de Jesus,
Faz de mim uma pessoa decente. Faz da minha família pessoas decentes, da minha casa. Ajuda essa irmã, ajuda esse irmão a ser uma pessoa melhor a cada dia. Pai, trabalha na minha mente, trabalha no meu coração, para que eu possa ser um ser melhorado, para que eu possa dizer e que as pessoas as que me conheceram e que venham me conhecer, digam o que o Senhor fez com ele. O Senhor transformou ele, o Senhor limpou a boca dele, ele não diz palavrão mais, ele não xinga mais, ele não agride, ele não deseja o mal mais ao outro. Por mais que ele esteja com raiva, ele não peca, ela não peca. Irai-vos, mas não pequeis. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos por nós mesmos e nós desejamos, Senhor, o Teu Espírito nesse lugar, de uma forma voluntária. De uma forma voluntária, diga: eu quero, eu desejo. Não é minha religião, não. Eu quero ter intimidade com meu Deus. Eu quero ter intimidade com o povo de Deus. Eu quero, mergulhar nessa crença, nessa fé. Eu quero viver esses milagres. Eu quero ensinar os meus filhos. Eu quero contar para os meus netos. Eu quero ouvir da boca deles também milagres, testemunhos de milagres. Nós viveremos tempos de milagres, Senhor. Nós nos opomos, nós ficamos agora em oposição a todo acusador, a todo demônio que vem se levantar contra nós com voz arrogante, querendo levantar o seu punho, a sua sedução, querendo ministrar sobre os nossos ouvidos a voz das suas seduções. Nós dizemos que não temos nenhuma aliança contigo, diabo. Nós não temos nenhuma aliança com as tuas feitiçarias. Nós não temos nenhuma aliança com as tuas feitiçarias. Não adianta tentar me enganar. A palavra diz que Sansão matou mais filisteus na sua morte do que em toda a sua vida e existência, porque ele era um homem de Deus. E não adiantou Dalila seduzi-lo, enganá-lo, tirar a sua força. No fim, Sansão volta para Deus, e Deus faz com que se cumpra a aliança na vida dele. Pai, assim seja na vida de todos os que estão aqui hoje, daqueles que estão nos ouvindo de casa. Senhor, trabalha na mente, no coração, dando ânimo de viver essa promessa, de viver essa fé, de estar convicto diante daquilo que Ele se dispõe a viver. Nós não vamos ser enganados, vivendo de mentiras, de farsas, de enganação. Nós não queremos ter uma vida fajuta, escondida atrás de gravata e paletó, escondida atrás de saia comprida e cabelo comprido. Não, nós vamos viver uma vida de verdade, uma vida cristã de verdade, aonde nós vamos orar pelo doente e ele vai ficar curado, aonde nós vamos orar pela nossa família e elas vão ressuscitar em nome de Jesus. Nós não negamos a viver uma vida de paralisia, uma vida mentirosa, uma vida de máscaras, uma vida de farsas. Não, 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 não. Nós vamos viver o Evangelho. Diga: Pai, eu quero viver o Evangelho. Me mostre o Evangelho. Me mostre o Evangelho. Me mostre o Evangelho, Senhor. Me apaixone pelo Evangelho. Faça de mim um exemplo, Senhor, de transformação, e que eu possa ser um presente para as pessoas que sofrem, para as pessoas que estão distantes, para as pessoas que estão presas pela religiosidade, pelas feitiçarias do diabo, pelas encanações do maligno. Pai, faça de nós exemplo, primeiro na nossa casa, na nossa família, e depois para todos aqueles ao qual o Senhor nos enviar. Obrigado, Senhor, por esse momento que nós oramos uns pelos outros. Nós oramos por cada músico, por cada ministro. Nós oramos, Senhor, por cada homem e mulher que se dispõe a estar nesse altar ministrando ou pregando. Que eles tenham uma vida reta, íntegra, decente. Que isso não seja peso,
Que isso não seja peso, é uma honra servir a Deus, é uma honra tocar para Deus, é uma honra pregar a sua palavra, é uma honra. E eu vou me santificar para que além de ministrar, além de tocar, além de cantar, além de pregar, haja unção, haja poder, haja graça, haja misericórdia, haja cura. Eu vou me preparar para viver os melhores dias da minha fé, em nome de Jesus. Abrace a pessoa que você orou, dê um abraço nela. Diga a ela: se prepare para os melhores dias de unção, de graça, de força, de cura, de restauração. Ele virá, Ele virá, Ele virá. O leão da tribo de Judá. Levante as mãos para a sua casa agora, Pai. Nós oramos pela nossa família. Pai, eu peço perdão por aqueles que não ouviram a Tua voz e não estão fazendo a oração. Às vezes é as pessoas que mais precisam, Senhor, e quebram o elo familiar. Mas eu oro, Pai, para que elas tenham ânimo de reconstruir, para que essas cadeias caiam, para que essas vendas, essas cegueiras, essas escamas dos olhos caiam, que eles possam enxergar que o Evangelho é sério, que o reino de Deus é sério, e que eles possam, Senhor, cuidar da sua casa. Uma oração feita na sua casa tem efeito e tem poder. Nós oramos por todos esses que estão fazendo esses 7 dias de consagração. Nós oramos pelas nossas famílias e nós profetizamos que veremos a nossa casa servindo ao Senhor. Diga comigo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga: eu verei, em nome de Jesus. Vamos orar pelas nossas finanças. Você que vai dizimar, que vai ofertar, levante sua mão. Você que vai fazer pelo Pix, eles vão colocar o QR Code, a chave aí nas telas. Mas eu queria que você agora orasse pelas suas finanças, orasse pelo seu ânimo. Querido, a Bíblia só chama outro ser de Senhor, e é o dinheiro. E se levantou uma geração inteligente, que usou a inteligência para seduzir a si mesmo e dizer: eu não preciso dizimar, eu sou inteligente, eu não preciso dizimar. O dízimo é do Velho Testamento, eu não preciso dizimar. E aí roubam a Deus, roubam a casa de Deus. Não, eu sou inteligente, eu não preciso dizimar. O dízimo nunca me fez falta. Como é que você sabe? Tem a parte de um filme, que eu não sei que filme é, mas a Patrícia que gosta desses filmes, que traz essa mensagem forte, deve conhecer. Que é um homem que de repente chega para a mãe já com Alzheimer, e ela está ali, não reconhece os filhos, não reconhece ele como filho. E aquele filho rico, bem de vida, diz assim: como pode? Você serviu a Deus a vida toda e olha o teu estado. E eu nem acredito que Deus existe. E sou rico e bem sucedido. Em um momento aquela mulher olha e diz assim: às vezes o diabo nos coloca em uma prisão de luxo, aonde não há necessidades. E ele ficou espantado, porque em um momento aquela mãe, foi pelo Espírito Santo de Deus, ficou sã e disse: você não é livre, você é preso pelo seu dinheiro. Então pense bem, será que você não precisa dizimar realmente, ou você é preso pelo seu dinheiro, pela sua necessidade, pela sua inteligência? Lembre-se, às vezes não é a falta do que você acha que não precisa, às vezes é exatamente por não precisar que você fica preso. Lembre que quem ofereceu dinheiro não foi Jesus,
Foi o diabo. Se eu te der os reinos do mundo. E muitas vezes você tem dinheiro, mas o teu dinheiro não serve para nada. Simplesmente porque o teu coração está preso nele. E ele é um Senhor para você. Então eu queria que você orasse agora e que você dissesse: Senhor, se o meu coração é preso a isso, eu quero fazer a obra completa em mim. E eu quero fazer minha aliança de ser dizimista na tua casa, de ficar feliz em ser um dizimista quando chegar aqui, sei lá, ver o relógio, aquele relógio ali que você já deve ter observado hoje. E ficar feliz, é legal, foi eu que comprei. E foi. E você que não é fiel, você olha para aquele relógio e o irmão que pagou, não foi você. Mesmo assim você usufrui. Mas diga, sabe, tem que partir de nós, igreja. Diga: Senhor, eu preciso melhorar nisso. Eu preciso ter orgulho de ser fiel. Mas o mundo diz, pastor, que é besta quem dá dinheiro para a igreja, para crente. Pois é, o mundo. Esse é que você vai ouvir. Jesus disse: você tem que fazer todas as outras coisas, mas não esqueça de ofertar e dizimar. Está lá no Novo Testamento. Não esqueçam de fazer essas coisas. Não adianta dar só o dízimo e esquecer das outras. Você tem que fazer as outras, não esquecer do dízimo. Vamos orar, Pai? Mais do que o meu dinheiro, aqui está o meu coração. Você pode orar assim? Mais do que o dinheiro, aqui está o meu coração. E não tenha vergonha de dizer: é difícil para mim dar, mas eu me alegro, porque eu estou te dando aquilo que me custa, e me custa fé, e eu tenho fé. E aqui está meu coração, alicerçado na minha fé, para dizimar e ofertar. Isso pelo nome de Jesus. Amém e amém. Traga seu dízimo, a sua oferta, ou levante a sua mão em adoração. De bênçãos, ouça a voz, Deus dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Aleluia. Tem alguém aqui que precisa de oração e unção com óleo? A palavra diz: se tem alguém doente, vem até os presbíteros da igreja. Eles vão orar vocês com óleo e vocês ficarão curados. Se você precisa de oração, sai do seu lugar, vem até a frente. Os presbíteros vão orar. Aleluia. Nunca pare de adorar. Libera a palavra. Profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. Sem demora, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem.
Pai, nós oramos por todos aqueles que estão enfermos, Pai, que estão passando por alguma enfermidade, Senhor, por esses tempos também, Pai, com muitas gripes, com enfermidades terríveis. Pai, nós cremos que Tu és Jeová Rafá, Tu és o Deus que cura e que livra de todo mal. Senhor, guarda as nossas crianças, guarda, Senhor, os nossos filhos, Senhor, desse tempo mau, desse tempo ruim, com tantas pestilências. Pai, em nome de Jesus, coloca sobre nós a Tua graça, o Teu poder, a Tua misericórdia, porque nós confiamos em Ti. E aquele povo que andava no deserto era o povo que não era consumido, porque ele confiava em Ti. Levante a sua mão junto comigo e diga: eu confio em Ti, e eu coloco a minha vida à Tua disposição, Pai. Isso em nome de Jesus. Coloque as mãos sobre a sua mente agora. Vamos orar sobre a nossa mente. Pai, em nome de Jesus, eu quebro toda a cadeia da mente, tudo aquilo que vem soprar no ouvido, tudo aquilo que traz a depressão, a ansiedade, valor desmerecido. Pai, tudo aquilo que usa o Instagram ou o Face ou qualquer outra rede social para nos entristecer. Pai, em nome de Jesus, que os meus olhos sejam consagrados a Ti, que o meu entendimento esteja em Ti, que eu não pense do meu irmão, ou da minha esposa, ou do marido, Pai, que eu não pense dos meus filhos aquilo que não convém. Pai, que eu possa ser alguém inteligente no Teu Espírito, capaz de discernir uma cilada de Satanás, para não cair nas guerras da minha mente. Diga: se eu coloco a minha mente presa à mente de Cristo, diga: e eu me encorajo a viver, diga: a viver motivado ao Evangelho. Fale comigo: bom ânimo. Não, diga: eu recebo o bom ânimo que Deus me indicou para viver as aflições desse mundo, em nome de Jesus. Pai, eu oro pelo Teu povo, que eles se encorajem a entrar de frente com essa batalha e não se intimidar com o inimigo, e que eles avancem sobre essa terra e conquiste a terra das suas famílias, a terra do seu casamento, a terra das suas promessas, a terra dos seus ministérios, a terra daquilo que o Senhor tem prometido a eles. O inimigo não tem autoridade para nos roubar. O Teu povo é santo e separado para viver a boa obra. Isso assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir, você pode dizer amém. Eu creio, eu me apego a isso. Eu te abençoo no amor do Pai, na graça do Filho e na consolação do Divino Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Dá a paz do Senhor para o teu irmão, dá um abraço nele, diga: Deus é contigo, Deus te encoraja.